Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar de volta aqui no canal Promessas, com mais uma edição do programa De Pé na TV. Nós falamos a semana passada sobre usos e costumes e o tempo foi pequenininho, nós discutimos o assunto, que o assunto é polêmico, e nós vamos voltar agora nesse assunto para a gente falar a segunda parte, porque é um assunto muito importante. Ao meu lado aqui o meu pastor presidente, pastor Neuto Pereira Abreu. Pastor Neuto, paz do Senhor, alegria poder estar ao lado do Senhor aqui, um privilégio poder estar com o Senhor aqui hoje. Continuar abordando esse assunto que a gente entende ser de interesse de todos. Pastor Nando, a paz do Senhor, alegria tê-lo aqui conosco no De Pé na TV. Paz do Senhor, meu amigo, pastor Elias, meu pastor presidente, uma honra estar aqui novamente. Pastor, no último programa o senhor terminou falando sobre a maneira, o traje, como as pessoas se comportavam antigamente. A Igreja Assembleia de Deus, ela, em anos atrás, ela era muito rígida com relação a usos e costumes? Muito rigorosa. Agora nós vivemos um contexto social e cultural diferente. Era fácil as pessoas assimilarem o rigor. O fundador da nossa igreja, do nosso ministério, Paulo Leivas Macalão, ele era filho de general. Rígido. Muito rigoroso. Mas na época, década de 20, isso era assim mesmo. Logo em seguida, veio o Estado Novo, em que Vargas foi um ditador por muitos anos. O Brasil experimentou um período de democracia, depois veio os militares. Então, nós pastores, embora eu não fosse pastor daquela época, éramos como um militar. E o que nós podemos citar, pastor, do rigor da Assembleia de Deus em anos passados? O senhor lembra alguma coisa? Não podia cortar cabelo. As mulheres. As mulheres não podiam cortar cabelo. O homem tinha que andar aqui com o colarinho abotoado. A manga teria que ser comprida. Das mulheres também tinha que ser manga comprida. Não podia usar calça, a mulher. Nem para trabalhar. Nem para trabalhar. As jovens da igreja não podiam fazer educação física. Os garotos da igreja não podiam brincar de bola. Não podia nem brincar de biloque. Bola de gude. E hoje nós temos jogador de futebol pastor, né? Exato. Então o tempo foi passando e a coisa foi mudando, irmão, porque a mídia foi entrando também na igreja. Acho que é a influência da mídia mesmo, pastor? Eu fui pastor no Rio de Janeiro e as rádios lá, duas rádios muito potentes, muito abençoadas, os seus donos dominavam os crentes. Marcavam grandes eventos, anunciando grandes cantores e esvaziavam as igrejas. Aí chegava lá, naquele evento grandioso, muita gente, muitos cantores e cantoras abençoados e cantando, e o povo delirando na presença de Deus. Aí vai ver lá, uma cantora de renome, vestida de calça, usando um brinquinho que não era proibido, um pouquinho de batom, que também era proibido. E aí os pastores foi vendo essa influência ligeiramente chegando dentro da igreja. Olha aqui, quando eu saí daqui de Goiânia para ser pastor numa cidade do interior, para ser presidente, por ser uma cidade do interior, eu imaginei que seria mais fácil. Na congregação, eu tinha o domínio da congregação. Cheguei lá num campo, eu vi a diferença. Então, pastores não têm que chegar numa igreja e ter que mudar os costumes e algumas práticas dela, desde que não seja pecado, é claro. É lógico. Mas aí, aqui na congregação que eu dirigi, eu adotava ainda o rigor de os crentes não ter televisão. Lá alguns tinham. De lá eu fui para Brasília, em que o pastor, meu antecessor, um grande homem de Deus, ele falava em todos os cultos que não podia ter televisão. Eu não achei um crente em Brasília
que não tivesse televisão. Isso em que ano, pastor? Isso na década de 90. 90. E aí eu fui ver que os crentes da catedral, televisão não impedia eles para a igreja. Pastor, o assunto tá gostoso? Eles já sabiam controlar, se autocontrolar e servir a Deus. E a televisão é um detalhe. Nós vamos para mais um comercial, aliás, para as informações da ADPEL na TV, e a gente volta já para discutir esse assunto que é muito importante, polêmico e gostoso de se falar. Você que está em casa vai nos acompanhar agora, acompanhar toda a nossa programação da ADPEL, e não saia daí, a gente volta já. Ainda tem a participação do pastor Nando, que vai discutir esse assunto também com a gente, porque o assunto é polêmico. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. Domingo, às 18 horas, culto da família. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Acesse portaladpel.com.br. ADPEL, Igreja Assembleia de Deus do Setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, Setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco e último do programa ADPEL na TV. Pastor Newton Pereira Abreu, o senhor falou que na década de 90, quando o senhor chegou em uma certa cidade, lá não assistia nem televisão. Ninguém assistia nem televisão. Não imaginava eu que ninguém tinha televisão, por ser no interior. E alguns crentes já tinham. Então eu ia dizer para esse crente tirar a televisão. E cheguei numa outra igreja que todo mundo tinha televisão, embora fosse proibido. Aí imaginei, meu Deus, essas pessoas estão indo de encontro que o pastor ensina. Elas estão aí, as irmãs elegantes, com seu cabelo cortado decentemente. O pastor falava, mas elas... Mas aí, eu falo algo na igreja que a partir de agora é assim, e as pessoas fazem de outra forma, eu vou fazer o quê? Vou disciplinar essas pessoas? Vou perder o povo, como nós perdemos muita gente, para outras igrejas, ou deixaram de ser crente, com tanta... Porque quando você é muito rigoroso nos costumes, você se torna um cara chato. Exatamente. Então, como é que um pastor vai querer ir lá na escola e discutir com a diretora que as membros da sua igreja não podem cumprir aquilo que é uma matéria, uma disciplina da escola, não é da escola em si, faz parte do programa do MEC, dos conselhos de educação. O pastor vai interferir nisso? A moça da minha igreja que vai vestir um short ou uma calça para poder fazer educação física numa escola, vai perder a fé por isso? Se maculou por isso? Perdeu a salvação por isso? Não é bem assim, né, gente? Não é, pastor Nando? Na verdade, nós que estamos agora aqui discutindo esse assunto, é um assunto polêmico, importante, também temos que frisar que os pastores em anos anteriores foram grandes homens de Deus. Nós estamos apenas discutindo aqui os costumes para o tempo de hoje, como o pastor Newton mesmo frisou, o tempo de hoje é outro tempo, um tempo onde nós temos muita liberdade. Hoje a concorrência é muito grande, podemos dizer assim, concorrência entre aspas, né, pastor? Porque hoje tem muita gente falando de Jesus, mas não obedecendo Jesus. A pergunta para o pastor Nando: liberar demais é um problema para a igreja ou não? O que o senhor acha disso? Com certeza absoluta. Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem, para a gente não sair aqui de uma frase super comum. Senso comum, mas que nesse momento aqui é importante para a gente.
o nosso presidente brilhantemente já nos planou, até porque ele conhece muito mais da história da igreja do que nós, né? Mas eu cresci na igreja e vivi algumas situações também parecidas. Vou citar um exemplo aqui, espero que o meu pai não fique bravo comigo, vou assistir isso aqui, meu presidente, pastor José Raimundo Almeida, lá do Mansões Paraíso, Adipel do Mansões Paraíso, mas o meu pai foi muito rígido. Eu não esqueço 1994, Copa do Mundo, eu, um adolescente, e fã do Romário e do Bebeto, filho de pastor, querendo ver a Copa do Mundo, e o meu pai quebrou a TV que nós tínhamos. Quebrou a televisão. Ele quebrou a TV na teoria de que nós estávamos deixando a igreja. O pastor Zé Raimundo tem televisão hoje em Tem casa? uma baita de uma LED na sala dele. Tem uma baita de uma LED, mais de 40 polegadas lá na sala dele, né? Hoje, ele, com certeza, ele se arrepende disso. Mas eu citei esse exemplo pessoal, pastor Elias, até para vim corroborar com o que o nosso presidente disse aqui, da influência que os pastores tiveram, até do regime político que o nosso país viveu, a questão da ditadura militar, a influência de coronéis e etc. e tal, né? A ausência da mídia na igreja durante décadas fez nós passarmos por isso, a igreja passar por isso. Mas, por outro lado, voltamos ao programa anterior, quando o nosso presidente falava da decência e da modéstia, né? Abrir também o leque sobre usos e costumes dentro da igreja e compromete a mensagem do evangelho. Exatamente. Compromete a mensagem, inclusive, da salvação. Porque aí nós vamos passar a ser confundidos no mundo. É o mundo que eu falo, o mundo de pessoas mesmo, né? Não estou falando aqui do mundo que muitas pessoas aplicam a palavra de Deus de maneira errada, com essa questão de mundo aí que nós sabemos que é mundo sistema e etc. Não podemos confundir isso e abrir demais o leque. O crente tem que saber se comportar como crente mesmo, de maneira decente, com ordem. Você que está nos assistindo agora, talvez esteja se perguntando, é muito difícil, foi muito difícil no passado, mas quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente percebe que quando o filho desobedecia o pai, ele podia até ser morto, né? Era um exagero. A mulher que casava e descobrisse que ela não era virgem, enganou o marido, ela era apedrejada. Então as coisas foram mudando, né, pastor? O conhecimento, a leitura da palavra, a teologia da palavra, o ensinamento da palavra. O senhor acha que... Embora a gente não concorde hoje a prática do sexo fora do casamento. Com O certeza. ideal seria as moças casarem virgem mesmo. Isso aí seria, meu mas pastor, se isso seria não o exemplo de abrir demais. Isso. Leque. Mas se isso não acontecer, pastor nenhum vai matar ninguém e nem vai excluir ninguém quando Exatamente. descobriu que um membro da sua igreja casou e não estava mais virgem. Isso. Às vezes até perdeu a virgindade com quem ela casou. Isso chega para pastor resolver e a gente vai fazer o quê? Vai orar, perdoar a pessoa. Então eu sei, pastor Elias, pastor Nando, que isso que nós estamos falando aqui é objeto de muitas perguntas e dúvidas que os irmãos gostariam de fazer. Como o nosso programa não tem esse objetivo de responder perguntas dos telespectadores, Até porque o tempo nosso não dá. permite, não é vamos dizer assim, a tônica, o foco do programa, mas muitas dúvidas suscitam, muita gente que está magoada, triste com o pastor, com a igreja, por causa de algum exagero e excesso cometido no passado. No caso, você que nos assiste, eu gostaria, em nome dos meus colegas do passado, pedir perdão a você por causa desses excessos, e você hoje tem mágoa de igreja e de pastor. Venha aqui na Adipel, vem conversar comigo, quero ajudar você. Adipel, nós temos 3 reuniões por semana. A primeira no domingo, começa às 18 horas, uma palavra de Deus para você com o nosso pastor presidente, um louvor abençoado. A segunda reunião na terça, ensino da palavra de Deus. E na quarta-feira, a quarta-feira da Vitória. Não esquecendo que domingo às 9 horas tem a Escola Bíblica Dominical, né? Exatamente. Pastor, chegamos ao final de mais um programa Adipel na TV. Um abraço para o senhor, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estar com o senhor aqui no Adipel na TV. Até o próximo programa. Um abraço, doutor Nando, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Abraço, pastor Elias, meu pastor presidente. Você que está nos assistindo, procure um Adipel. Talvez você está vendo esses 3 pastores aqui, o nosso nobre presidente, e está distante da matriz. Pode ter uma igreja perto de você, inclusive lá no Tropical.
Na Avenida Tropical tem um Adipel, hein? Nos E procure no lá. Jardim das Cascatas. Exatamente, no Cascata, Rua C1, quadra 5, lote 1. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Lembrando que o assunto de hoje foi para te orientar, te ajudar e tirar algumas dúvidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Nunca se esqueça, Jesus tirou todo o jugo e você merece a salvação porque Jesus morreu por você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.